dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito e também com as candidatas a prefeita de Teresina, hoje nós estamos recebendo a professora Lourdes Melo. A professora é candidata à prefeitura da capital pelo PCO, Partido da Causa Operária. Professora Lourdes, obrigado pela presença, prazer receber a senhora aqui. Como todos os candidatos, são 20 minutos, mas temos uma tolerância para falar mais. Se a senhora... Essa câmera? Só para ficar à vontade que a câmera vai capturar a senhora da melhor forma. Primeiro, obrigado pela participação, prazer receber a senhora aqui. E, mais uma vez, antes de a gente começar a contagem do tempo, só uma pergunta. Mais uma vez, a senhora coloca seu nome à disposição de Teresina para disputar um pleito eleitoral. Eu pergunto à senhora, todas as vezes que eu conversei com a senhora sempre manteve o mesmo discurso. E esse discurso é um discurso que a senhora alega sempre, e é uma realidade, o tratamento desigual da justiça eleitoral, se fala muito em cláusula de barreira, o número grande de partidos, e a cláusula de barreira para diminuir esses partidos, e aí essa cláusula de barreira faz com que partidos como o PCO percam espaço de TV, percam recursos, não tenham a mesma estrutura. Aí a senhora sempre diz, olha, é uma luta desigual e dá necessidade de que partidos como o PCO, integrantes do partido com o mesmo pensamento, utilizem esse período da campanha para dar mais visibilidade, mas que o trabalho precisa ser feito permanentemente, né? Posso falar? Pode, fica à vontade. Então, eu queria primeiramente me apresentar, né? Eu sou Lourdes Melo, sou do Partido da Causa Operária, PCO, com o número 29. Nós estamos participando desta eleição municipal, que ocorre no Brasil inteiro, né? São cerca de 5 mil municípios, portanto é uma eleição assim pulverizada, onde toda a população brasileira está discutindo sobre as eleições e nós também não poderemos ficar de fora. Estamos aqui para discutir sobre as eleições, pela qual já falei, sou candidata. E o seu histórico, professora Lourdes, a senhora tem um histórico, eu lembro na nossa conversa, a senhora falou até na época do regime militar, eu lembro, guardei muito bem essa informação, que a senhora também, como tantos outros, enfrentou problemas na época do regime militar, de perseguição, de situações desagradáveis, enfim. E a senhora é professora, uma professora um longo período de serviços prestados, não só ao Estado, mas ao município também. E a senhora já vem, há um certo tempo, participando dos pleitos municipais, estaduais, nacionais, e sem ter medo de manifestar seus posicionamentos. Como a senhora acha que, desde a primeira eleição que a senhora participou, na sua avaliação, a conjuntura para os partidos menores só piorou? Não, pois olha, as eleições é mais uma, né? Eleição que a população está participando e os candidatos se apresentando como opção, né? Mas, assim, a história sobre a repressão da ditadura militar, eu costumo até dizer que cabe falar sobre a ex-presidenta Dilma, que hoje ela superou essa parte, hoje está nos brinques, né? O governo próprio PT reconheceu que tem essa função, mas a presidenta, ela, sim, precisa que as mulheres piauienses reconheçam ela como uma pessoa que merece ser considerada, respeitada pela sua luta. Ela foi presa, foi torturada na ditadura militar e, mesmo assim, ela foi perseguida. Ela foi eleita com 540 milhões de votos. É isso? E, mesmo assim, foi destituída. Caçaram a presidenta Dilma. Então, é uma mulher que merece o reconhecimento por parte das mulheres do Brasil, de Teresina, do próprio PT, que deveria, pela qual deve ser homenageada. E sobre as eleições, a gente participa porque é o momento que a gente tem para conversar com a população.
esse momento nós não poderemos ficar de fora, está todo mundo falando em política, né? As eleições estão próximas, mas eu quero dizer que não a perseguição, a nossa participação da cláusula de barreira, né? É uma regra, né? Uma lei criada aí para coibir a participação daqueles partidos que não têm parlamentares e, com isso, ter dificuldade. Nós não temos espaço também nos programas eleitorais e também, agora mesmo, a mulher está segurando o nosso dinheiro, que é a Carmen Lúcia. A ministra do STF, do TSE. Sim, também. Ela está segurando o nosso recurso, nós não estamos recebendo o dinheiro que deveria ser repassado, 3 milhões, cerca de 3 milhões e meio. Para o partido inteiro, professora? Para o partido PCO, o Partido da Causa Operária. Nós não temos santinho, nós não temos adesivo, nós não temos cartazes. Professora, me perdoe a interrupção, mas assim, no período eleitoral não deveria ter celeridade, rapidez para julgar e não ficar com esse processo? Já foi feito os pedidos, né, os pedidos de derrubada dessa medida, fomos até a Brasília, falando com parlamentares, mas essa quem pode, né, e quem manda, e quem tem que se submeter, aceite aí, porque a justiça, a eleição ela é ilegal, quer dizer, ela é injusta, é desigual. Nós temos, por exemplo, um presidente do TRE aqui. Eu tenho até vontade de falar com ele sobre essa questão, que deveria ser uma questão também, dita até por Teresina, o doutor... presidente do TRE, Sebastião Ribeiro Martins. Sebastião Ribeiro, inclusive ele hoje ele é juiz, não sei quem botou ele lá, foi indicado pelo Lula? Não, aí dependendo da circunstância, ou por merecimento, ou indicação do governo. Eu não sei por que ele mas que ele deveria interferir nessa questão também. Eu conheço ele de muito tempo, nós tivemos algumas disciplinas na UFP, e eu acho que, se ele estiver me ouvindo, que ele poderia também dar uma opinião para que essa medida seja derrubada, que nós não estamos recebendo nossos recursos, e é uma questão de discriminação injusta mesmo para o PCO, o Partido da Causa Operária. Professora, e a senhora falou desse montante de recursos, que é um montante que vai para o PCO para ser distribuído para todo o Brasil, para todos os diretórios, o que é pouco, porque só esse valor, só candidatos de Teresina receberam esse valor, tem candidatos de Teresina que receberam esse valor inteiro só para a campanha em Teresina, e aí, sem esse dinheiro, sem esse recurso, como é que a senhora está organizando a campanha, mobilizando, participando das reuniões, fazendo aquela mobilização que a senhora já faz tradicionalmente, que é uma mobilização intensa, nas ruas, nos bairros? Como é que está acontecendo sem recurso nenhum? Ora, isso daí é bom se explicar também, que aconteceu não foi só esse ano. Na eleição passada, o recurso chegou na última semana da eleição. E chegou tanto pacote lá em casa, dentro de uma caixa, que eu disse, o que eu vou fazer com isso? Porque não tinha como distribuir. Só falando dos santinhos, né? Os panfletos, essas coisas mesmo. E aí não deu tempo. Aí eu digo, o que eu vou fazer com isso? Mesmo depois da eleição. Eu digo, se eu jogar no lixo, vou dizer que eu nem distribuí. E assim que ficou os papéis acumulados lá em casa. É uma discriminação, do qual não é somente o PCO, que são os partidos pequenos, os partidos grandes. Quem ganha eleição é quem tem dinheiro. Os partidos grandes, eles têm maior espaço na TV, eles têm acesso a todas as emissoras, eles têm também assessores, e agora também foi criado, não agora, mas também tem uma exigência. Eu, como professora, para me candidatar, ou um outro trabalhador que queira se candidatar, ele tem que contratar um advogado e um contador. Eu não sei para que o contador, que nós não temos dinheiro para contabilizar. Então, a eleição está cada vez ficando mais difícil. Mais difícil porque diz lá na professora, só um parênteses aí, contratar sem recurso fica difícil. Contratar o pior que é isso, né? A gente, às vezes, fica devendo. Devendo porque a pessoa, depois que foi criada essa lei aí,
as pessoas ficaram assim, mais assim, interessadas, né? Os contadores e também os advogados, porque eles têm dinheiro a receber, eles têm o interesse deles de receber. E quem contrata também tem que pagar. Mas aí acho que eles ficam sem receber, porque muita gente não tem dinheiro para pagar. Então é isso. Outra coisa também, não é, que o Lula falou recente, né, que ia ter uma liberação da questão das emissoras de TVs, né, que são, no caso, são os donos, né, das TVs, que são cerca de 5, né? 5? No país, 5, 6, 5, 6 famílias. Exatamente. Então, a gente também não tem acesso, né? Tem TVs aqui que não recebe o PCO. Nós nunca fomos ouvidos pela TV Globo, que é a Clube. Mas, mesmo assim, a gente insiste, participa, e tem os que são democráticos, como vocês aqui estão me recebendo hoje. A gente até agradece. E o tempo igual, como todos os candidatos tiveram, a professora Luz Melo também vai ter, como eu disse, até depois para passar desse tempo também, se for necessário. Professora, em relação à cidade, vamos falar um pouco aqui da questão da administração pública. Um assunto que todos os candidatos têm discutido muito, é o transporte público. Integração, ônibus. Aí você tem propostas variadas de gratuidade, tem proposta de estatização dos ônibus. Como é que a senhora avalia, qual a sua avaliação do sistema e o que é preciso fazer para melhorar e oferecer à população um transporte de qualidade? Primeiro, qualidade, né? Não pode deixar de falar que o calor é muito grande, os ônibus têm que ter ar-condicionado. E nós também do PCO, nós sempre colocamos, né, que tem que ter o passe livre para os estudantes, passe livre para o trabalhador que é desempregado, e isso não é colocado em discussão. E os ônibus mesmo hoje aqui, eles são deficitários. Nós perdemos o circular, que era uma linha que tinha, né, que as pessoas até passavam minhas filhas estudavam na UF, e percorria quase que a cidade toda, porque era circular para poder chegar na residência, mas era uma... Tinha um bom caminho para morar também, né, professora? Cruzava a cidade toda. Essa foi linhas que foram desaparecer. E ainda tinha o Corujão. Os estudantes, eles querem, às vezes, passear, se divertir à noite, mas tinha garantido o Corujão. O Corujão também acabou. E a gente vê também que a Prefeitura de Teresina, foi o ponto que foi muito discutido, que os ônibus foram reduzidos, e isso é muito difícil a gente, às vezes, precisar, as pessoas que não têm transporte, uns às vezes compram transporte porque se vê a necessidade, né? Mesmo a prestação, fiado, como diz a história, mas adquire. Porque os ônibus diminuíram demais. As pessoas, às vezes, vão doente para o hospital, porque a pés, porque não tem como pegar um transporte. Aí ou é o Uber, ou é mesmo pagando. Às vezes bate gente, meus vizinhos lá mais próximos de lá, me deu uma carona que eu estou passando mal, a gente vai até a UPA, porque o transporte público é deficitário, que é uma necessidade. Não podemos ficar desta forma, tratado desta forma, de ter que andar a pés. Tem gente que anda a pés. Foi do tempo que se andava a pé, de jumento, de cavalo. Não, é um direito que tem mesmo de se ter o transporte público de qualidade. Professora, a senhora concorda que antes da integração, antes desse sistema novo ser implementado, eu me lembro quando eu ia para a universidade, pegava ônibus, eu lembro que não havia integração, mas os ônibus, eles eram previsíveis, os horários. Então, assim, raramente havia um atraso. Como a senhora disse, tinha rodoviária circular, tinha bom caminho para morar, tinha Corujão, tinha tudo. E aí, não, vamos fazer um sistema de integração para baratear o valor da passagem e para ter mais eficiência. Quer dizer, classificavam um modelo anterior de desorganizado. Mas, na minha opinião, e a senhora também que usou ônibus, quer dizer, essa desorganização era muito mais benéfica para o teresinense do que a atual.
Na verdade, o CETUT, ele é uma instituição para que tire dinheiro da população para dar para o CETUT, né? E o que a gente acha é que o que tem que ser, o ônibus tem que ser gratuito. Gratuito porque as pessoas não têm como pagar. E eu andei no centro de Teresina, e vi também a Praça Pedro II esvaziada. Eu digo, mas que tristeza, essa praça não tem mais nenhuma alegria, de investimento, mesmo sendo em frente ao teatro. Por quê? Porque não tinha ônibus, era tudo esvaziado, a cidade está triste também. E aí, é isso, né? E a senhora imagina aí, a senhora muito também, a senhora falou da Praça Pedro II, falando de revitalização do centro, não se pode falar em revitalização do centro, professora, sem resolver essa questão do transporte. Porque como é que a população vai se deslocar para o centro, mesmo tendo um evento, tendo algum atrativo, se não houver transporte, a garantia da ida e da volta, né? É isso, não tem, principalmente os jovens. Se for, corre o risco de vir a pés, correr o risco também de ter ameaças, né, por andar só à noite. Mas também eu vejo uma coisa falando de centro, né? O centro da cidade as casas estão deterioradas, e a gente não sabe, é até uma discussão que precisa ser mais aprofundada. O que vai ser feito? Vai ser desapropriado? Aquelas casas que estão lá fechadas, o que vai ser feito? O prefeito tem que tomar uma posição e a população que não tem casa tem que se apropriar e morar. É um direito que tem, morar. Essa questão da desocupação desses locais, inclusive prédios públicos, de INSS, prédios estão abandonados, e aí, com o passar do tempo, isso gera, eu já fizemos várias reportagens aqui, a população que transita por esses locais, transita inclusive com medo, muita gente dizendo, tem medo para desabar, de acontecer algum acidente, como já vimos de outros estados, né? Esse prédios públicos, né? Tem aquele prédio antigo do INSS, diz que ele treme, ninguém mais sobe lá nas escadas com medo, mas embaixo moram os moradores de rua, né? E é uma coisa também que nem se fala isso na hora de agora, que corre o risco de o prédio desabar. E assim tem mais outros, né? Professora, a senhora falou em UPA, e muitas vezes a senhora, um vizinho, um amigo bate, pede uma ajuda porque não tem transporte, e a senhora vai, presta auxílio, leva. Qual a sua avaliação hoje desse sistema básico de atendimento de saúde do município, contando as UPAs e principalmente as UBS? Não, as UPAs, ela é muito necessária. Eu acho que é uma organização que tem se expandido, né, no Brasil inteiro. Mas, assim, não tem um atendimento que deveria. Outro dia eu cheguei lá e as cadeiras estavam todas lotadas na UPA do Promorá. E eu só com supercílio, com um pequeno corte no supercílio. E vi as pessoas deitadas, passando mal, vomitando, desmaiando, e lotado. Aí eu disse, não, eu vou para casa porque eu estou boa, essas pessoas que estão precisando de mais cuidados. E assim, eu acho que as UPAs não estão tendo o bom atendimento que deveria ter. Precisa ter mais a prefeitura, a saúde pública, ter um melhor atendimento para os usuários, pessoas que usam a UPA. Outro dia também chegou uma mulher lá em casa, estava morrendo de dor de dente e estava mesmo aos prantos, que tem dor de dente que não tem que aguente, né? E aí tive que levar ela. Aí ela lá foi atendida, mas depois a dor não passou. Aí o filho dela disse, olha, a minha mãe teve que voltar novamente, que a dor continua forte. Quer dizer, às vezes a gente faz a função até de ambulância, né? Verdade. E quando consegue atendimento, muitas vezes não resolve o problema, a senhora acabou de citar, né? Quer dizer, às vezes até um milagre conseguir o atendimento, quando consegue, não resolve. Professora, outras denúncias que a gente tem recebido aqui, os candidatos que têm passado também, já falaram sobre isso, que é a falta, por exemplo, de medicamentos básicos nas UBS, nos hospitais de bairro, medicamentos para controle de pressão, medicamentos para diabetes, esses medicamentos de uso contínuo, e outros medicamentos, como dipirona, medicamentos básicos que faltam nas UBS. A senhora acha que hoje esse orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que é o orçamento que está em execução para a saúde de Teresina,
é dinheiro suficiente para garantir o básico à população? Olha, na verdade, a saúde, a educação, a moradia, todos esses setores, né, eles precisam de mais recursos. Mas não é uma questão somente do governo municipal, do governo estadual. A gente diz que tem que cortar o dinheiro é dos banqueiros, que eles recebem 1 trilhão. A gente não sabe nem qual a cifra que vai para os banqueiros. Cortar o dinheiro que é desviado para os banqueiros, porque eles já usurpam demais, já são ricos, né? E não pode, esses recursos têm que ser a serviço do bem público. Professora, a senhora fez sua apresentação no início, só para a gente reforçar essa apresentação. A senhora é professora da rede municipal e da rede estadual, a senhora já se aposentou ou está nativa em alguma das atividades? Olha, eu sou professora aposentada da Prefeitura de Teresina. Da Prefeitura de Teresina. Mas também estou agora, por licença, candidatura da rede estadual. Eu sou ativa. A senhora está licenciada por conta da candidatura da rede estadual, que a senhora continua nativa. Nativa. Quer dizer, a senhora é aposentada da Prefeitura e a ativa do Estado. Isso Mas já próximo de concluir seu período, professora? Eu tenho já a calcular, para poder me afastar definitivo. Quer dizer, já tem uma experiência. E para encerrar, professora, uma pergunta. Nessa sua jornada longa como professora, como educadora, aí mais do que qualquer outro candidato, a senhora tem, não só como estudante, a vivência de sala de aula, a vivência com os alunos, com os pais, com os funcionários. A senhora, na sua opinião, a nossa educação tem melhorado, mesmo devagar, ou a senhora não tem notado nenhum sinal de evolução? Olha, a educação, de um modo geral, ela não supre a necessidade para os trabalhadores, nem para os filhos de trabalhadores. Uma das coisas que a gente defende, PCO, a partir da causa operária, é que seja o fim do vestibular, que no caso agora é o Enem. É que haja uma expansão de vagas para que todos possam ter o seu curso superior, se assim queira. Então, a outra questão também é que eu tinha uma certa professora que ela tinha uma visão assim, bem mais ampla sobre a questão da educação, que nós temos que ter nas escolas o ensino, uma disciplina da educação pública, para que os alunos também possam estar discutindo como é que está a sua forma de estudar, de ter essa possibilidade de se formar. Porque as escolas particulares também são uma mercadoria, a educação virou uma mercadoria. Não somente a educação, mas também os hospitais, né? A educação, vem gente do Pará, vem do Maranhão, vem do interior, porque Teresina se transformou num local onde a saúde é uma forma de ganhar dinheiro. E as pessoas têm que gastar seu dinheirinho. Tem para poder se tratar. Tem uns que dizem que tem... Não, eu gastei pouco. Eu disse, a senhora gastou quanto? Estou sentada aqui de um lado, no hospital, no consultório. A senhora gastou tanto? Não, gastei pouco. Eu usei o plano econômico. Ainda tem a história do plano econômico, que é uma outra via de explorar as pessoas que vêm para se tratar em Teresina. Professora, eu queria agradecer a sua presença. Nós, inclusive, passamos quase 2 minutos do tempo, mas ainda assim eu vou deixar um espaço para a senhora se dirigir a quem está nos acompanhando, e aí é o momento da senhora divulgar o número e pedir voto. Então, repetindo, né, meu nome, eu sou já conhecida, mas reforço, eu sou Lourdes Melo, sou do Partido da Causa Operária, que tem o número 29. E eu quero aqui reforçar, pedir para as pessoas, não vou dizer que não quero que as pessoas votem, que votem sim, porque é uma forma de reconhecer que nós estamos também disputando enquanto partido. E colocar também que essa eleição, ela não deveria ser como está, porque a história do financiamento eleitoral, nós queremos denunciar é o nome dela? Ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia, que não quer, que ela está confiscando mesmo, metendo a mão
no dinheiro do PCO e não quer repassar o nosso recurso. Por isso nós não temos o material necessário. Quem diz assim, mas tu é candidata? Sim, sou. Mas cadê teu material que eu preciso distribuir? Não, nós não temos. Nós não temos santinho, não temos adesivo, não temos cartaz. E por conta, principalmente, desse ataque da ministra que está segurando o nosso dinheiro. Professora, obrigado mais uma vez. Nosso material de campanha. Nós estamos aí há 19, 18 dias da eleição e a gente vai intensificar agora nessa reta final a cobertura também das agendas dos candidatos e, obviamente, fazer também a cobertura das suas atividades também. Obrigado mais uma vez. Obrigado também.